Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a oração da manhã, neste dia, sexta-feira, dia 22 de janeiro. Fazemos-lo da Igreja Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi construída a partir do sonho, do sacrifício, do esforço e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E nesta manhã de sexta-feira, nós celebramos na igreja um santo diferente, com outros tipos de história diferente dos dois anteriores. Na quarta-feira, São Sebastião, e ontem Santa Inês, uma menina. Hoje temos um sacerdote já mais perto do nosso tempo, romano, da Diocese de Roma. Foi ordenado sacerdote na Basílica de São João de Latrão. Como nós sabemos, em Roma há 4 basílicas. A de São João de Latrão é a igreja da Diocese de Roma. Depois temos a Basílica de São Pedro, onde o Papa vive, a Basílica de São Paulo e a Basílica de Santa Maria Maior, que é a igreja do Ocidente dedicada a Maria, das primeiras e mais importantes. O São Vicente Palotti é um sacerdote romano, místico, homem de oração, doente, franzino, desde sempre, mas com uma capacidade muito grande de orar e de se abstrair daquilo que o rodeava. E foi um grande mestre de oração e de capacidade de olhar para as coisas de Deus, não desprezando as coisas do mundo e sobretudo, vivendo-as e sofrendo com algumas delas, como nós, no nosso tempo, temos motivos de preocupação, de sofrimento e de dor e de preocupação. Nesta manhã, nós vamos rezar o Salmo 50. O Salmo 50 é o salmo que mais se reza na igreja no sentido penitencial, em que o salmista pede piedade, pede compaixão, pede que Deus se debruce e repare na nossa fragilidade e nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. E o Salmo 50, o salmista diz: piedade, Senhor, piedade. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais a sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis da vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito.
Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Da morte, como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Pois não são do vosso agrado os sacrifícios, e se ofereço um holocausto, rejeitais. Meu espírito é a minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno em Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações no vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. A leitura breve que a Igreja nos apresenta para meditarmos nesta manhã é tirada da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 16. Irmãos, agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos. Pelo sangue de Cristo, Ele, de facto, é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Em sua carne, Ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim Ele destruiu em si mesmo a iniquidade. Então, neste dia, deixemo-nos reconciliar através do sacrifício de Cristo. Reconciliarmos-nos connosco mesmos, com o nosso passado, com os acontecimentos que fomos vivendo e muitas vezes não aceitamos, com os acontecimentos da vida de que fomos chamados a viver, os encontros mais polémicos com os nossos irmãos, os encontros mais polémicos com aqueles que se encontraram conosco, com as situações da vida que não nos dão felicidade de recordar. Cristo veio para conosco iniciar um caminho de paz, iniciar um caminho de alegria em relação ao futuro. O sacrifício de Cristo é o Deus que se torna homem para nos reconciliar definitivamente com a vida que é Deus. Nesta manhã, nós temos uma reflexão de um homem, de alguém que não é santo, de Eudoco, Fodiceia, e fala-nos da perfeição espiritual. Nós gostaríamos de ser perfeitos na nossa oração, gostaríamos de ser perfeitos na nossa conduta, na maneira de ser na nossa vida, e há um caminho perfeito, um caminho para sermos perfeitos na nossa vida espiritual. E diz este santo, este pensador do século V, dos anos 460, 470, diz: só a Deus amarás. Isto é a meta espiritual mais perfeita. Não pode amar a Deus quem ama a si mesmo. Pelo contrário, quem não se prefere por causa das incomparáveis riquezas do amor de Deus, este ama a Deus.
Portanto, não nos podemos amar a nós, as nossas coisinhas, os nossos egoísmos, as nossas vaidades, mais que a Deus. Esse é o caminho perfeito da espiritualidade. Daí decorrer que jamais busca a própria glória, mas a glória de Deus. Pois quem se ama, procura a sua glória. Mas quem ama a Deus, ama a glória do seu Criador. É próprio da alma sensível ao amor e a Deus procurar sempre a glória de Deus, deleitando-se em realizar todos os preceitos com submissão. Porque a Deus, por causa da sua magnificência, convém a glória. Ao homem, porém, convém a submissão que nos faz familiares de Deus. Quando procedemos assim, nós nos alegraremos com a glória do Senhor, e a exemplo de João Batista, começaremos a dizer, sem nunca cessar, é preciso que ele cresça e que nós diminuamos. Conheci uma pessoa que, embora chorando por não amar a Deus como queria, de tal forma o amava que seu espírito era constantemente presa do veemente desejo de que Deus nela encontrasse sua glória. Ela mesma era como nada. Quem vive assim não será louvado por palavras, mas conhecerá por quem de facto é. Pelo imenso desejo humilde, nem pensava em sua dignidade, apesar de servir a Deus conforme prescreve a lei para os sacerdotes. Pela intensa vontade de amar a Deus, começou a esquecer-se de seus títulos, ocultando na profunda caridade para com Deus, pela humildade de espírito, a glória de sua posição, a ponto de sentir-se sempre servo inútil, indiferente a seu valor, ansiando pela humildade. Também nós assim deveríamos proceder, fugindo de toda a honra e glória por causa de inestimáveis riquezas do amor para com Deus que verdadeiramente nos ama. Quem ama a Deus no íntimo do coração é por ele conhecido, pois de toda a caridade de Deus que alguém guarda no fundo da alma, nesta mesma medida o ama. Por isso, vem a amar com extremos a luz do conhecimento, a ponto de senti-la até nos ossos. Já não se conhece mais a si mesma, está todo transformado pela caridade. Aquele que chegou a este ponto vive assim, mas como se não vivesse. Vive do corpo, mas pela caridade. Peregrina nos eternos caminhos de Deus, abrasando o coração pelo fogo da caridade. Faz-se ardente do desejo. Une-se a Deus, liberte de todo o apego a si mesmo pela caridade de Deus. Se somos arrebatados fora de nós, é para Deus. Se somos sóbrios, é para vós, como diz o apóstolo. No dia de hoje, esta sexta-feira, tanto o santo que celebramos, São Vicente Pallotti, como esta reflexão da busca da perfeição espiritual, o santo que nós hoje celebramos buscava a perfeição espiritual, e este irmão, este sacerdote, Diádoco de Foticeia, apresenta-nos a perfeição espiritual, amar a Deus, abstrairmos, não procurarmos honras, títulos, louvores do mundo, consideração do mundo. A perfeição espiritual faz-se caminhando, mesmo sentindo-nos perseguidos do mundo, sendo considerados os mais desprezíveis para o mundo, desatualizados, não vivendo a modernidade. Nós hoje tantos cristãos que se sentem seduzidos pela modernidade e vivem com medo de serem considerados pessoas não modernas, e aquilo que às vezes se apresenta como moderno é o afastamento dos princípios de Deus,
é o afastamento da nossa alma do projeto de Deus. Então que hoje saibamos refletir sobre a perfeição espiritual. O que é que buscamos na nossa vida como cristãos, como sacerdotes, como marido, como esposa, como filhos, no nosso caminho espiritual para Deus. E neste sentido rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E façamos a consagração a Nossa Senhora do nosso dia. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E assim, porque sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã, e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que a perfeição espiritual seja para nós uma meta, seja para nós um caminho, seja para nós uma busca constante. Não nos resignemos à mediocridade espiritual, não nos resignemos à mediocridade da vida, mas sejamos grandes, com o peito aberto à medida dos santos, daqueles que aceitaram o projeto de Jesus Cristo. A todos, bom dia.